Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos assuntos da nossa escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 2, vamos tratar a inspiração divina da Bíblia. De acordo com a leitura bíblica em classe, estudaremos 3 tópicos: a doutrina da inspiração bíblica, a inspiração divina e os autores da Bíblia, o Espírito Santo e a Bíblia. De acordo com o que nós estudamos na lição anterior, nós estudamos sobre a revelação bíblica da autoridade divina, o autor, que é Deus, o Senhor, inspirador de todos os escritos bíblicos que nós temos. Então, a revelação geral que nós estudamos, juntamente com a revelação especial, de uma forma em que nós possamos prosseguir conhecendo ao Senhor. Porque a revelação da palavra, para nós, foi uma forma de Deus conversar conosco aqui. Mas, conforme a instrução de Oséias, capítulo 6, versículo 3 ao 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, dentro da doutrina das Escrituras, a palavra, a Bíblia, nós estudamos sobre o Senhor, o Deus, que está, de acordo com a Bíblia, em luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Ele possui a imortalidade e habita em luz inacessível. E de acordo com a promessa que nós temos da eternidade, então, nós estamos aqui na Terra apenas aprendendo um pouquinho daquilo que daquilo que a eternidade nos oferecerá. Então, se Deus nos ensinou um pouquinho daquela parte inteira que nós aprenderemos em prosseguir em conhecer ao Senhor, então, nós não conhecemos Deus na sua totalidade. É verdade que Deus habita em luz inacessível, então há uma interrogação naquilo que tudo que Deus é. Amém? Então, nós não conhecemos 100%, por isso a questão da progressividade em conhecer ao Senhor. Oséias foi muito categórico nesta revelação, quando ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Então hoje, se eu conheço uma pequena parte, na eternidade vamos conhecer em abundância este Deus. Glória a Deus. Então, se nós calcularmos a eternidade dentro do nosso raciocínio lógico, ela não terá fim. Então, não há um cálculo matemático dos anos da eternidade. Então, isto prova que Oséias está certo. Então, prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque se na eternidade não terá fim, isto mostra que eu vou estar conhecendo Deus durante toda a eternidade. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz que Ele é o Senhor e Ele é Espírito. Salmo 139, versículo 6, diz que Ele está tão alto e que a sua ciência, o seu conhecimento, a sua doutrina, o seu estudo, nós não conseguiremos atingir o nível do patamar, isto é, o monte aonde Ele está. Se Ele está em luz inacessível, Deus, para revelar-se a nós, então Ele veio exatamente colocar-se de pé de igualdade no sentido humano, através da encarnação. Por isso que há uma manifestação divina na terra, sendo feito homem. Glória a Deus. Porque o homem não consegue entrar dentro da dimensão da existência plena de tudo quanto Deus é.
Então, como nós não conseguimos subir no nível de Deus, então Deus ele vem ao meu nível, ao nosso nível. Então Deus desce, conforme em Gênesis, Deus veio até Adão. Então, se nós prosseguimos em conhecer ao Senhor, muitas pessoas ficam parados depois da sua teologia de 4 anos de estudos, ou depois de uma leitura bíblica intensa, e depois param. E diz que já estudou 10 anos a Bíblia. Irmão, se parou de estudar a Bíblia, não está dentro dos requisitos em prosseguir, em conhecer ao Senhor. Então, o nosso estudo teológico, ele tem que ter base. Se não tiver base bíblica, então ficará somente no que eu acho, nas teses, nos pensamentos e apenas na inteligência humana. Mas se nós prosseguirmos em conhecer ao Senhor de tal forma que a Bíblia seja a base, então o nosso conhecimento será frutífero. Por quê? Porque nós vamos saber como adorar a Deus. Por isso que ele não quer sacrifício. Ele quer que nós prosseguimos em conhecê-lo. Porque se esse Deus é conhecido nosso, então ele se revela como ele quer, como deseja ser adorado em espírito e em verdade. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele quer que nós usamos da nossa razão, do nosso raciocínio, e sabendo ele que nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Ponto de número 1, precisamos saber como nós viemos à existência, de onde eu saí, como eu estou neste momento e para onde eu vou. E o que eu estou fazendo neste momento dentro da vontade de Deus. Amém? Então nós vamos estudar exatamente dentro da matéria bibliológica, na nossa lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia. Ok? Então nós temos os desenhos para nós explicarmos como é que acontece a inspiração, certo? Dentro desses 2 desenhos, nós temos mais desenho para cá e mais para cá também. Então, a inspiração, ela pode estar, presta atenção, ou no registro ou na declaração, ou nos 2, ok? Porque nós temos várias pessoas falando na Bíblia. E tem também várias pessoas registrando o que as outras falam. Então, a inspiração, ela vem para onde? Para todo o registro de quem fala. Amém? Então, nós já começamos a aula através de uma grande revelação que vai colocar fim, ponto final, nas questões, nas perguntas que vão surgir durante a aula. Então, aqui, quando eu vejo a inspiração divina, que vem sobre todo o registro, por isso que a Bíblia, toda ela, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus. Nós estamos se referindo todo o registro, 66 livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Gênesis e Apocalipse, todo o registro é inspirado por Deus. Mas a declaração, aquelas pessoas que falam dentro do registro, presta atenção. Por exemplo, olha aqui, o que é que está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Disse o tentador. Então, se disse o tentador, então, aqui é a fala, certo? Aqui é a declaração de quem? Do diabo. Então, aquilo que ele realmente fala não é inspirado. Essa inspiração não está na fala do diabo. A inspiração está no registro da fala dele. Isto é, a Bíblia registra a fala dele. Então, quem registrou? Mateus. Então,
Mateus foi inspirado sim, o diabo não. Então, aquilo que ele falou em Mateus capítulo 4, pelo registro de Mateus, aí nós temos a inspiração na vida de um homem chamado Mateus. Capítulo 4, nós temos, disse o tentador. Então, há uma declaração do diabo no texto bíblico, da qual esse texto todo foi inspirado por Deus. Ok? Nós temos também uma outra declaração. Está lá em Salmos, certo? Capítulo de número 14, versículo de número 1. Diz o nécio. O que é que ele diz? Não há Deus. Ok? Então, se o nécio diz no seu coração, não há Deus, então esse nécio está mentindo, porque Deus existe sim. Amém? Então, a declaração do nécio é mentira. Esta declaração a fala. Isto é, o que ele disse, não há Deus. Por isso que as declarações dos ateus dizendo que não há Deus são falsas, não são verdadeiras. Agora, quem registrou esta fala do nécio foi o salmista. Então, esta declaração do nécio foi registrada pelo salmista, da qual foi inspirada por Deus. Amém? Por isso que a Bíblia, ela inspirou todo o registro. O registro da fala do Pedro, que estava falando, mas não era ele, era o diabo falando. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Nós temos a fala de muitas pessoas, por exemplo, de Sansão, que mentiu. Então, todas essas falas na declaração dele não foi inspirada. Por quê? Porque o diabo não tem inspiração. O mentiroso não tem inspiração. Então, a declaração deles não foi inspirada. Agora, quem registrou a declaração, a fala deles na Bíblia, por exemplo, Mateus, salmista, todos foram inspirados por Deus. Amém? Então, veja aqui. Aqui nós resolvemos todos os problemas, dúvidas e questões que pode surgir na sala de aula. Então, a inspiração não está na declaração. Ok? Então, a inspiração está quem registrou a declaração. Ok? Porque o nécio não foi inspirado. Ele disse, não há Deus. Então, o nécio não foi inspirado. Amém? Então, a palavra declarada do nécio é falsa. Mas aquele que inspirou o salmista, ele falou a verdade, dizendo que o nécio mentiu. Amém? Então, por isso que ele foi inspirado. Porque Deus existe. Mas o nécio é louco, diz a Bíblia, porque ele diz que não há Deus. Então, quem registrou o Salmo capítulo 14, versículo 1? Então, esse que registrou tem inspiração, ok? E não tem a inspiração a fala do próprio nécio. Então, aqui resolve qualquer questão. Por exemplo, Sansão mentiu. Então, essa mentira de Sansão, ela não foi inspirada. O que foi inspirado foi o registro desta mentira. E quem registrou? O livro de Juízes. Amém? Então veja que o livro de Juízes foi inspirado por Deus. Então a inspiração está no registro da declaração. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, então veja a parte da inspiração que cessou. Quando foi que cessou? Quando Mateus, ele morre. E aquilo que ele registrou, presta atenção, não cessou. Então, o registro continua, exatamente, a Bíblia continua inspirada. Glória a Deus. Então, todo o registro bíblico de Mateus, Marcos, Lucas, Gênesis e Apocalipse, esse mesmo eles tendo morrido, esse registro é a Bíblia. Por isso que chama coleção de livros, 66, dentro de um livro, amém? Coleção de livros. A Bíblia continua inspirada, glória a Deus. Então, Mateus está inspirado quando ele registra a declaração,
Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade nesta parte da nossa aula. Veja o nosso zap aqui, ok? Entre em contato conosco no nosso zap, 85 é o DDD 991 28 12 60, ok? Então aqui você usa o nosso zap para falar conosco, também é o nosso Pix. Você pode ajudar com qualquer valor e vai participar de todas as nossas aulas durante o trimestre. Amém? Então nós vamos estudar. Estudaremos toda essa parte aqui do nosso desenho e muito mais, ok? Então entre em contato conosco e estudaremos com muita alegria no nosso zap. Certo? Ok? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.